você não sabe o que fazer, a fralda não para de vazar, suja 10 lençóis por dia, o seu familiar acamado suja um monte de lençol, molha a fralda, molha o lençol, molha o colchão, molha tudo, você não sabe mais o que fazer? Eu posso te ajudar. Calma. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Gonçalves, Personal Organizer Home Care. Gente, hoje nós vamos falar sobre fraldas e eu vou tentar ajudar vocês a organizar isso de forma com que vocês deixem de ter um problema tão grande com as fraldas descartáveis, com as fraldas geriátricas, tá bom? Gente, olha só, a fralda geriátrica, ela tem que ser usada de uma forma diferente de uma fralda descartável que a gente usa em crianças. A maior dificuldade é porque geralmente a gente pensa assim, fralda descartável, a gente pensa no nosso filho, na criança que usou fralda descartável, ou sei lá, no neto que está usando fralda descartável, então é só ir lá, colocar a fralda, fechar e deu certo. Gente, não é, tá? Nós estamos falando de um idoso, nós estamos falando de um adulto, na maioria das vezes, né? Paciente acamado, adulto, idoso. Então, a gente está falando de um corpo adulto. Mas a fralda é grande, é uma fralda geriátrica, tá? Mas não é só isso. Um corpo adulto, ele se move diferente, ele tem dimensões diferentes de uma criança. Então, você precisa de usar técnicas diferentes para que essa fralda não vaze, para que você não tenha 10 lençóis sujos durante o dia. Então, olha só, existe uma forma, e existe uma forma curiosa até, de você conseguir colocar a fralda descartável, encaixar ela de maneira na qual ela não vaza, na qual ela vai ter assim o mínimo de vazamento ou até não vai vazar mais, viu, gente? Então você precisa, primeiro ponto que eu vou falar para vocês, testar marcas variadas de fraldas descartável. Isabel, mas testar marcas por quê? Gente, Testar por quê? Porque a fralda, muitas vezes, que funciona para um paciente homem, não é a mesma fralda que funciona para uma paciente mulher, sabia? Às vezes a fralda que não vaza no homem, vaza na mulher. Às vezes a fralda que não vaza na mulher, vaza no homem. Mas por que isso? Gente, nós temos órgãos genitais totalmente diferentes, não é isso? Então com isso, vocês precisam entender que a nossa urina, ela vai sair de forma diferente dentro de uma fralda. Então, a fralda, ela tem que ser encaixada com particularidades em um, com particularidades em outro paciente, entendeu? Existe também uma necessidade de você usar não só uma fralda descartável, e sim duas e meia, entendeu? Por que, Isabel, isso tudo? Gente, olha só. Você precisa trocar essa fralda, você precisa lavar o paciente para manter uma boa higienização, né, da uretra, né, do canal urinário. Então, gente, você precisa fazer de forma mais prática e facilitada para o seu dia a dia. Então, olha só, quando você coloca uma fralda descartável, vamos supor, eu visto M, né? Então, se eu fosse usar hoje uma fralda geriátrica, você teria que comprar para mim uma fralda geriátrica G, uma fralda geriátrica M. Isabel, que loucura. Não, gente, não é loucura. Não é loucura, é necessário. O que você vai fazer? Você vai colocar a primeira fralda G, depois você vai colocar uma segunda fralda M, tá? Quando você colocar essa fralda G e essa fralda M, você coloca uma e a outra por dentro dela. E na hora que você for fechar essa fralda, você vai cortar uma outra fralda M em 3 pedaços. 3 pedaços. E você vai fazer uma coisa que a gente chama aí, que o pessoal da área médica, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros chamam de coxim. É um limitador. Você vai cortar uma parte dessa fralda, você vai dobrar ela de uma forma como se você fosse fazer uma bolsinha, um envelopezinho,
tá? E você vai encaixar na parte superior da genitália ali. Então, o que vai acontecer? Esse coxim, ele vai ter maior aderência, maior contato com a urina. Muitas vezes, o que acontece? O paciente faz o xixi e esse coxim, ele fica ali, ó. Ele fica de frente. Então, molha só esse coxim. Você consegue vir, colocar esse coxim um pouquinho mais para trás, tá? Lavar o paciente, higienizar, né, a área que teve contato com a urina, retirar somente esse coxim, descartar e colocar somente um outro coxim. E você entende que quando a pessoa fez uma urina, essa urina ficou no coxim. A pessoa fez 2 urinas e você ainda não trocou, essa urina passou para a segunda fralda. Mas ela não chegou na terceira fralda. Lembra que a gente tinha uma fralda G? Então, essa fralda G que ela faz, ela é como se fosse, gente, o casaco. Você não veste uma blusa e não veste um casaco? Se você sair numa chuva, em alguma coisa, né? E essa chuva pegar em você, ela vai molhar primeiro a sua blusa de baixo ou ela vai molhar primeiro o seu casaco? O seu casaco, não é isso? Então, a urina, ela não vem de fora, ela vem internamente. Então, ela vai molhar primeiro a blusa, como se fosse a blusa, a fralda de dentro. O coxim, a fralda M e a fralda G fica seca. Se a fralda G tá seca, gente, o lençol também tá. Entendeu? Então você resolve o seu problema, tá? Com trocas de lençol desnecessário diariamente. Acredite, foi um método que eu tive que ir desenvolvendo, errando, aprendendo, estudando, aprendendo com algumas técnicas de enfermagem, pesquisando, noites e noites afins, pesquisando e aprendendo. Mas é um método muito importante e muito eficaz. Viu? Porque assim hoje eu falo para vocês, hoje eu tenho uma troca de lençol diária que acontece na hora do banho. E não era assim no início. Eu já tive também 10 lençóis sujos no dia, sujos de fezes, sujos de urina, né? Por quê? Ah, coloca uma fralda, ela veste M, vamos colocar uma fralda M. Gente, não funciona, tá bom? Mas agora vocês já sabem como fazer, espero ter ajudado, espero ter acrescentado, espero somar. Fico muito feliz de poder somar com vocês. Obrigada!